Olá, tudo bem? Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis é distribuído em 50 capítulos. Gênesis dá-se a autoria a um homem chamado Moisés, inspirado por Deus para que a humanidade conhecesse o princípio, a origem, a criação, o início. Gênesis do capítulo 1 ao 11 vai narrar a história de quando Deus cria os céus e terras. Gênesis do capítulo 1 ao 11 também vai narrar a história de quando Deus faz a separação das águas e do firmamento. Gênesis do capítulo 1 ao 11 narra a história da criação do homem ao sexto dia. Gênesis fala, do capítulo 1 ao 11, que Deus no sétimo dia descansa da sua obra. Gênesis do capítulo 1 ao 11 também relata a queda do homem, a desobediência e o seu pecado. Gênesis do capítulo 1 ao 11 também narra a história do primeiro assassinato, onde um irmão mata um irmão. Gênesis do capítulo 1 ao 11 narra a história de Noé, o homem que Deus escolheu para que fizesse uma arca, que Deus iria trazer um dilúvio sobre a terra. Gênesis do capítulo 1 ao 11 também narra a história da Torre de Babel, onde os homens queriam construir uma torre para chegar até os céus. Gênesis do capítulo 1 ao 11, ele narra a história do início do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Gênesis do capítulo 12 ao 50 vai narrar a história do povo que Deus escolheu através de Abraão, de Isaac, de Jacó. Gênesis do capítulo 12 ao 50 vai narrar a história de homens que sofreram por serem escolhidos por Deus. É o caso de José. Gênesis do capítulo 1 ao 50 vai narrar a história da continuidade da humanidade. E eu, através desse vídeo, queria de alguma maneira fazer com que você se sentisse curioso a entender o início, a criação, a entender a origem e de onde nós somos. Que Deus abençoe a sua vida, que você, através dessa pequena reflexão, consiga entender que você tem uma origem e muito mais do que uma origem, você tem um destino, que é os céus, aquele que quem te criou te aguarda e te espera. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.